O universo parece funcionar como uma máquina precisa, fria e matemática, onde cada coisa existe porque obedece a regras claras, rígidas e universais. Desde partículas subatômicas até galáxias inteiras, tudo aparenta seguir leis que não negociam, não erram e não fazem concessões. Nada deveria existir fora dessas regras. Nada deveria surgir por acaso. Nada deveria desafiar aquilo que mantém o cosmos inteiro funcionando sem colapsar. E ainda assim, quando olhamos com atenção suficiente, algo começa a incomodar profundamente essa lógica perfeita. Existem objetos, regiões e fenômenos no universo que simplesmente não deveriam estar ali, ao menos não segundo tudo o que sabemos sobre física, energia e estrutura da realidade. E o mais perturbador não é apenas a existência dessas anomalias, mas o fato de que elas não causaram o fim do universo. Se as leis são absolutas, como algo pode violá-las e continuar existindo? Se o universo não aceita exceções, por que ele parece tolerar algumas? Talvez a pergunta não seja se existe algo no universo que não deveria existir, mas sim se nós realmente entendemos as regras que acreditamos serem definitivas. E se logo agora, no início, você percebe que essa pergunta muda tudo, acompanhe até o final, porque o que parece uma curiosidade científica se transforma em algo muito maior do que imaginamos. Durante séculos, a ciência acreditou que compreender o universo era apenas uma questão de tempo, observação e cálculo suficiente. Quanto mais precisas ficavam as equações, mais sólido parecia o alicerce das leis universais que sustentam tudo o que existe. Mas em algum ponto dessa busca, algo inesperado começou a surgir nos dados, nas medições e nas observações mais profundas do cosmos. Certos objetos simplesmente não se comportam como deveriam, não evoluem como os modelos preveem e não se encaixam nas estruturas que explicam todo o resto. Não são erros de instrumento, não são falhas humanas e não são exceções isoladas, fáceis de descartar. São fenômenos repetidamente observados, confirmados por diferentes métodos, em diferentes épocas, desafiando silenciosamente aquilo que parecia inquestionável. É como se o universo estivesse seguindo regras muito bem definidas, até que, em alguns pontos específicos, decidisse ignorá-las. Isso cria um problema profundo, porque se uma lei falha em um único lugar, ela deixa de ser universal. Se existem regiões onde as regras se dobram, então talvez elas nunca tenham sido tão rígidas quanto acreditávamos. A pergunta começa a mudar de forma. Não se trata mais de descobrir o que está errado com esses objetos, mas sim o que está incompleto no nosso entendimento do universo. As leis da física existem para impedir que o universo se torne um caos absoluto, onde tudo poderia acontecer ao mesmo tempo. Sem essas regras, partículas não se organizariam, estrelas não se formariam e a própria noção de realidade deixaria de fazer sentido. Por isso, a ideia de que algo possa existir fora dessas leis não é apenas estranha, é perigosamente incoerente. Ainda assim, existem regiões do universo onde densidades extremas, energias absurdas e comportamentos inesperados surgem sem destruir tudo ao redor. Nesses ambientes, as equações funcionam apenas parcialmente, previsões falham e os limites conhecidos parecem perder significado. Não é que as leis desapareçam, é como se elas fossem empurradas até um ponto onde quase deixam de valer. O problema é que o universo deveria impedir esse tipo de situação antes mesmo de permitir que ela se forme. Se essas estruturas existem, então algo fundamental está sendo compensado, silenciosamente, para evitar o colapso. Isso sugere que o universo pode ter mecanismos que ainda não conhecemos, atuando nos bastidores para manter a coerência da realidade.
E quanto mais observamos essas exceções aparentes, mais claro fica que talvez o universo não seja regido por regras simples, mas por equilíbrios extremamente delicados. Se o universo realmente opera no limite das próprias leis, então aquilo que chamamos de estabilidade pode ser apenas uma aparência temporária. Essas anomalias não seriam falhas, mas pontos onde o sistema inteiro se equilibra por margens perigosamente pequenas. É como se a realidade estivesse constantemente ajustando forças, compensando excessos e evitando, por pouco, um colapso irreversível. O mais inquietante é perceber que não sabemos o que aconteceria se esse equilíbrio fosse levemente alterado. Uma pequena variação em energia, densidade ou estrutura poderia desencadear efeitos que se propagariam muito além de um único ponto do cosmos. Isso significa que o universo pode não ser robusto, mas incrivelmente sensível, sobrevivendo graças a ajustes contínuos que nunca observamos diretamente. Aquilo que não deveria existir pode, paradoxalmente, ser parte do que mantém tudo existindo. Talvez essas exceções não sejam erros, mas componentes essenciais de um sistema muito mais complexo do que imaginamos. E se isso for verdade, então nossa visão de um universo simples, previsível e estável começa a se desfazer lentamente. Restaria aceitar que a realidade não é sustentada por certezas absolutas, mas por equilíbrios frágeis que podem ser quebrados. Se existem coisas no universo que não deveriam existir, então talvez o problema não esteja nelas, mas na forma como definimos o que é possível. As leis que usamos para explicar a realidade podem não ser verdades finais, mas aproximações funcionais, válidas apenas dentro de certos limites. O universo pode tolerar exceções porque, na verdade, ele nunca prometeu ser simples, estável ou totalmente compreensível. Aquilo que parece um erro pode ser apenas um sinal de que estamos olhando para uma parte muito pequena de um sistema imenso. E quanto mais tentamos encaixar tudo em regras rígidas, mais o universo revela que funciona de maneiras que escapam à nossa intuição. Talvez nunca tenhamos entendido completamente como tudo se mantém existindo sem se desfazer. Talvez a realidade sobreviva, não porque seja perfeita, mas porque consegue se adaptar continuamente às próprias contradições. Se isso te incomoda, se essa ideia te deixa desconfortável, então você já percebeu que esse mistério vai muito além da astronomia. Porque questionar o que não deveria existir é, no fundo, questionar o quanto realmente entendemos o mundo em que vivemos. E se você quer continuar explorando esses limites, acompanhando perguntas que a ciência ainda não consegue responder, continue aqui, porque essa caixa ainda guarda muitos segredos. Obrigado por assistir e até a próxima.